Pronto. Pronto. Bom, vamos lá, finalmente. Começando aqui o nosso primeiro episódio da segunda temporada do Papo Lambeiro, em grande estilo, com Ismini Lima e Denise aí na técnica. Muito bem-vinda, Ismini, obrigado aí por aceitar esse desafio. A gente sabe que não é fácil essa história de conexão, mas a gente vai aprendendo, tá bom? Eu só... Pessoal que está chegando agora e não conhece o Papo Lambeiro, não me conhece, o meu nome é Pedro Cobra e o Papo Lambeiro é um programa de bate-papos sobre o Teatro Lambi Lambi, que a gente está efetuando aí em parceria com a Cia Lua pra Rua e com a Trágica Companhia de Arte. E aqui a nossa conversa hoje vai ser com a Ismini, já vou apresentar a Ismini, então quem quiser fazer perguntas e interagir aqui durante a nossa conversa, tem esse chat embaixo que vocês podem enviar as perguntas e a gente vai tentando responder à medida do possível. A Lari está aqui na função dela de sempre, de interagir com vocês no chat e anotar as perguntas de vocês, tá bom? Bom, sem mais delongas, vou apresentar a nossa ilustríssima convidada, a Ismini Lima, é pedagoga, arte educadora, atriz bonequeira e diretora de teatro de animação, nascida no Ceará. Estudou pedagogia na Universidade Federal da Bahia e fez diversas oficinas de teatro e dança também lá na UFBA, né, na Universidade Federal da Bahia. Dedica-se ao teatro de bonecos, tendo como primeiro mestre Elias Bonfim, com formação posterior com renomados mestres do teatro de animação, nacionais e internacionais, tais como Ilo Krugli, do Teatro Vento Forte, em São Paulo, Nini Beltrame, de Santa Catarina, Fernando Augusto, de Pernambuco, Ariel Bufano, da Argentina, Peter Schumann, do Bread and Puppet Theatre, dos Estados Unidos, e Liu Ping, na China. Juntamente a Denise de Santos, é criadora da linguagem do Teatro Lambi Lambi, né, em 1989, e que hoje já se espalha por diversos países da América Latina e do mundo. Ela é ganhadora de diversos prêmios em festivais nacionais. Entre eles, em 2010, foi contemplada com o primeiro lugar do Prêmio Cultura Viva do Ministério da Cultura, com a iniciativa do Teatro Lambi Lambi Caixeiros Viajantes. E em 2019, ocasião da comemoração aí dos 30 anos do Teatro Lambi Lambi, ela recebe o título de cidadã baiana pela Assembleia Legislativa da Bahia, né? Então, além de cearense, ela é baiana também, gente. Ismini, bem-vinda ao Papo Lambeiro. Uma honra ter você aqui conosco e nada melhor do que abrir essa segunda temporada com você, tendo aberto a primeira com a Denise. Bem-vinda. Obrigada. De nada. Também estou aqui com muito prazer. Maravilha. Para abrir a nossa conversa de hoje, Ismini, eu queria retomar uma questão que para mim é muito cara, é muito importante da história do Teatro Lambi Lambi, né? Que é a questão do Lambi Lambi ter nascido dentro de um contexto pedagógico, né? O quanto isso é importante, eu acho, para a gente entender o contexto, né, em que ele nasce, e justamente nasce das mãos de duas mulheres professoras, né? Duas pedagogas. Isso acho que para mim é crucial para a gente entender a essência do Teatro Lambi Lambi enquanto linguagem artística, né? Então conta pra gente, nesse contexto da criação e dessa incessante busca pela essência, né, pelo essencial na linguagem do Teatro Lambi Lambi, quais são os fundamentos práticos e os princípios filosóficos, né, da linguagem, que é o nosso tema do papo de hoje. Vamos começar com isso e a gente já vai desenrolando. Olha, Pedro, o Teatro Lambi Lambi, ele teve esse contexto pedagógico, né? Porque a minha formação e a de Denise somos pedagogas. Embora eu não tenha trabalhado muito em escola, assim, fixa, eu trabalhei com oficinas durante mais de 20 anos na Fundação Cultural. Então, eu tive um trabalho no Estado e seguramente só foi possível eu ficar todo o tempo, porque
com 3 anos que eu trabalhava no Estado, acho que com 5 anos, eu um dia resolvi ir para Fundação Cultural do Estado da Bahia. E lá eu fiz oficinas de teatro de bonecos, porque até então só tinha o Elias Bonfim, assim, um grande mestre do teatro de bonecos, né? E como eu fui sua aluna, eu já tinha alguns cursos, já conhecia a Associação Brasileira de Teatro de Bonecos, eu fui para a Fundação Cultural e já como professora, instrutora. Né? Como o teatro de boneco não tinha uma coisa assim fantástica na época, então eu comecei a fazer minhas oficinas. A partir daí fui me profissionalizando mais, trabalhando com outros mestres, e aí fui ganhando um melhor potencial para desenvolver as oficinas. Né? E foi então, aí eu já conhecia a Denise, trabalhávamos juntas, né? Porque tínhamos uma associação aqui, e então eu nasceu nesse contexto pedagógico por isso. Mas a coisa que eu queria, assim, o mais fundamental, eu acho, da sua pergunta, são os fundamentos do teatro lambe-lambe. Olha, eu vejo o teatro lambe-lambe fundamentado em 2 pilares que sustentam a nossa rede, sustenta uma história que está sendo construída junto com uma linguagem considerada hoje, nós somos, né, uma linguagem. Então, eu queria te dizer assim, acho que você aborda também essa questão, mas nos seus estudos. Mas existe uma coisa que é a história da fotografia, a história do teatro, ou das máquinas de lambe-lambe, dos fotógrafos de lambe-lambe. Olha, pode alguém duvidar disso que eu digo, porque talvez nunca ninguém tenha conhecido a história dos fotógrafos. Existem estudos, e um feito por uma pessoa lá do Ceará, um cearense que fez um doutorado na França, onde você fez. Então, ele tem um estudo sobre a fotografia das máquinas lambe-lambe. Então, elas existiram com muita ênfase na época onde não tinha luz ainda, já existia a fotografia, né? Então, como os pintores, eles buscavam o sol, né? A iluminação fora dos locais, não só na igreja para o registro de casamento, mas para registrar a cultura dos povos durante muitos anos. Então, você tem registrado com isso a moda, costumes, feiras, eventos ao ar livre, tudo com essa máquina, que nos outros países chamavam outro nome. No Brasil, lambe-lambe, né? Mas fora. Então, essa história, ela embasa o nosso trabalho com essa caixa, com o nosso teatro. Uma das coisas que eu tenho me batido muito é não chamar o nosso teatro de caixa, porque a caixa é uma caixa, não menosprezando que ela é de papel, papelão, que também vem das árvores, né? Mas eu acho que nós temos uma casa de espetáculo. E você chamar, vem ver a minha caixinha, não combina muito, sabe, Pedro? A força dela, quando a gente fala, venha ver o nosso teatro. E
nasceu, como vocês sabem da história, na Feira do Interior. Durante 10 dias, né, ela funcionou e no segundo dia, tem um registro, esse teatro, nós colocamos uma faixa enorme, né? Espetáculo de teatro Lambe Lambe, assista. Foi assim o registro, o primeiro registro de teatro Lambe Lambe. E olha, não foi nós que fizemos a foto, fotógrafos profissionais, porque eles se encantaram, né? Não só com o parto, mas com a ideia de fazer um teatro dentro da caixa dos lambe-lambe. Então, é uma força, né? Uma força poderosa que nós carregamos nas costas. Nós carregamos a história da fotografia. E o outro pilar, isso aí a gente podia falar muitas coisas, mas o outro pilar é o teatro de bonecos. O nosso trabalho foi baseado na força do teatro de boneco. E eu quero lhe dizer que minha vida mudou no dia que eu assisti Elias Bonfim com seu grupo apresentando. Ele é um mamulegueiro, ele é um artista popular, que ele tem a formação pelos artistas pelo Ginu. Grande Ginu. O grande Ginu. Ficou muito tempo aqui na escola de teatro, fazendo formação, e o que ficou foi Elias Bonfim. E ele é uma pessoa lá dos Alagados, ou não, ele é de Periperi, uma mãe bem simples, a mãe de Elias lavou roupa durante muito tempo, e ele teve formação de soldado, mas o trabalho dele principal foi o teatro de bonecos. Então, eu assisti Morte de Vida Severina e eu disse, olha, a partir de hoje, isso no seminário, depois da ditadura militar, o seminário do Ministério da Cultura, que estava fazendo uma formação para instrutores da pedagogia Paulo Freire. E eu era já professora de alfabetização de adultos, né? Porque era uma bandeira nossa política trabalhar com Paulo Freire. Então, pertencia a uma rede que era de um professor da UFBA, Sérgio, né, o professor Sérgio. Ele sabe se ele me ouviu falando. Ele também fez uma tese de doutorado baseada nessa rede, né, que se formou aqui na Bahia. Então, quando eu tive aulas com Ariel Bufano, Ariel, respeito muito, ele já morreu, né, mas um grande mestre argentino, e olha, a gente tem que bater palmas para os argentinos. São muito bons, muito bons no teatro de boneco, né? Grandes trabalhos. São excelentes. Então, o Ariel Fano, ele disse, na oficina, participando, vários bonequeiros, né? Inclusive pessoas lá do Ceará, o Fernando, né? Como é o nome? Fernando Augusto, está na live agora. Não, é outro. Augusto Bonequeiro. Acho que Zilma também, a mulher Zilda, que era a mulher dele na época. Então, era grandes bonequeiros fazendo curso. E Bel Vasconcelos. E acho que Isabel também, Bel né? Vasconcelos. Bel Vasconcelos. Olha, ele falou o seguinte, a maior força de comunicação que nós temos é o boneco, títeres. Os títeres é a maior força de comunicação. E eu acompanho ele nesse dizer, né? Porque é mesmo. Não sei se sua formação é com teatro de bonecos, né? Mas
o boneco, ele dizia assim, alguns artistas começam a se acharem tão poderosos que eles ficam no beabá do teatro de boneco, não avançam, né? Porque nesse beabá ele já empolga as pessoas. Então, não estou falando dos bonequeiros populares, dos mamulengueiros, porque eles não fazem o beabá, não, eles fazem o grande teatro, né? Os mestres da sabedoria. Eles são os mestres da sabedoria do boneco popular. Então, muito tempo, eu segui a cartilha deles nas minhas oficinas. Você pensa que durante muito tempo eu usava como texto, não porque não são fáceis de fazer, mas porque me encantavam, né? Chico Daniel. Chico de Daniel. Chico de Daniel. Era durante muito tempo, trabalhei com a dramaturgia dele para os meus alunos, como exercício de trabalho nas oficinas. Então, bem, aí eu vou falar de todos os mestres, né? Mas com o Bradley Empathy, eles são pessoas, né? Principalmente Peter Schumann, que é o diretor, ele não lhe dá a mínima. Você chega lá, inicialmente pertencia ao grupo de 200 pessoas que montaram Domestic Resurrection Christus, e depois eu fiquei com um grupo, acho que de 30 pessoas, para fazer as oficinas de verão, né? Então, participei de trabalho em escola, participei de grandes caminhadas, né? Que eles chamam lá de caminhadas com boneco, como se fosse uma procissão. E participei de eventos grandes, em cidades pequenas, cidades grandes, mas ele não ensinava nada, Pedro. Se você quisesse, soubesse olhar o que estava acontecendo lá, você aprendia muitas coisas. Então, logo quando eu chego, né, porque teve uma aluna, uma pessoa que foi lá comigo, não comigo, apareceu lá, que era de São Paulo, uma atriz belíssima, que ela me disse assim, Ismini, eu não vou ficar aqui dentro de uma perna, não. E nem vou ficar segurando uma mão, que eu nem aguento segurar a mão do boneco. São duas pessoas para segurar a mão do boneco. Ela disse que não ia segurar a mão, nem entrar em perna de boneco. Eu disse, tá bom, eu sou bonequeira, eu vou ficar. Ela foi me chamar, não vou para Nova York. Eu disse, não, é aqui o meu lugar. Então eu fiquei. E digo, né, eu aprendi. Aprendi porque olhei muito. O trabalho dele é muito simples, mas é poderosíssimo, né? Poderosíssimo. E Sim. voltei, montamos aqui, me juntei com os bonequeiros, montamos o Circo de Papel, que fazia parte da minha oficina, mas Denise se inseriu, Elias Monfils se inseriu, e numa oficina de 20 pessoas, terminamos com 70 pessoas. Porque eu trouxe tudo que eu aprendi, eu coloquei nesta oficina. E quem quis, aprendeu. E hoje, né, a gente tem resultado, temos alunos dessa oficina que ainda trabalham, se não trabalham diretamente com teatro de boneco, mas produzem outras coisas. E muitos artistas plásticos apareceram. Então, conseguimos fazer um trabalho bonito, né, do ponto de vista plástico e da dramaturgia. Oi, Ismini, voltou. Tá ouvindo? Lá a internet caiu, aqui melhora. Então tá bom. Então tá bem acomodada? Tô. Então tá bem. Retomando o que você estava falando, realmente é muito interessante, né? Muito importante a gente ter isso sempre muito claro na nossa visão, né? Dos pilares do Lambi Lambi, tanto para o lado da história da fotografia,
quanto para a história do teatro de bonecos brasileiro, né? Isso Sim. é realmente muito importante, né? O quanto a fotografia lambi-lambi, nessa fotografia de rua, de fotógrafos ambulantes, foi colocada no seu surgimento também como uma fotografia marginal, já que a fotografia antes dos lambi-lambis era detida só pela elite, né? E o quanto isso, apesar do desaparecimento dos fotógrafos lambi-lambi, com a popularização, né, das câmeras fotográficas, o quanto isso está presente na nossa linguagem, né? Em relação a ocupar a praça, contar a história daquele lugar, de ter esse espírito marginal, de certa forma, do teatro de rua, né? Do teatro de ocupar as praças, de estar perto do povo, né? Eu acho que isso é essencial, realmente. A maior força, Pedro, mas eu Sim. queria ressaltar o seguinte: a maior força é o teatro, é o boneco. Agora, não significa que você não use ela, etc e tal, né? Agora, a gente tem que saber que o boneco é que é poderoso. Sem dúvida. Boneco poderosíssimo. A gente vê isso é, em toda a história da humanidade, né? O como o boneco, seja em miniatura ou em grandes formatos, como são muitos bonecos do Bread and Puppet, que são gigantes, né? Enfim, várias outras expressões populares com bonecos grandes e pequenos aqui do Brasil também. O quanto ele, de certa forma, ativa uma sensação primitiva nossa, eu acho, sobre a questão do animismo, né, de animar um objeto inanimado e de projetar nele valores, divindades, enfim, isso é muito presente na nossa arte, né? E vocês trazem isso muito também falando do Abayomi também, né, que é o Abayomi, para quem não conhece, são bonecas feitas com amarração, né, trazidas pelas mulheres negras que foram trazidas aqui para o Brasil, traficadas, né, como escravas, e, enfim, e eles eram uma espécie de amuleto, né, que trazia algum alento para aquele momento terrível da nossa história. E isso está muito presente também na nossa arte, nessa resiliência feminina, né? Justamente isso tem muito a ver com a criação do Teatro Lambi-Lambi que a gente estava falando. E de 30 anos para cá, Ismini, como você vê esse desdobramento do Teatro Lambi-Lambi em relação a todas essas novas técnicas, novos formatos, né? Novas formas de manipulação, e também a expressão do Lambi-Lambi se replicando em territórios culturais diversos do brasileiro, né? Da Bahia para o resto do Brasil para a América Latina e hoje já no mundo todo. Como você vê esses desdobramentos? Olha, Pedro, eu acho maravilhoso, né? Eu acho que o mais fantástico do teatro Lambi-Lambi é essa coisa se expandir e as pessoas que até então fizeram o teatro Lambi-Lambi, elas refazem. É muito engraçado a gente assistindo a história das pessoas, né, que começaram a fazer o teatro Lambi-Lambi. Elas passam pelos mesmos processos que nós passamos, né? É como se cada pessoa, cada trabalho é único, né? Cada trabalho é único, mas se você assiste a história, as descobertas, a empolgação, né? A gente passou por tudo isso. Agora, o que foi aconteceu porque a maioria das pessoas que fazem o teatro Lambi-Lambi são pessoas sensíveis. Algumas vêm do teatro, outras das artes plásticas e sei lá o que mais. Mas eu só sei que a gente está mantendo os princípios do teatro Lambi-Lambi. Os princípios, que é essenciais.
da multiplicação, né? Princípios de que o teatro lambe-lambe, ele só vem para somar, nunca para dividir, né? Porque se você está sozinho, você faz. Mas se você tiver mais caixa, é mais bonito, mais divertido e mais as pessoas querem ver. Então, isso é muito bom. Isso é uma coisa muito boa, que não acontece com os grupos de teatro, né? Então, nós não temos por que ter inveja nem brigar, porque do trabalho mais simples, eu sempre lembro do trabalho da Carolina Sol. Não sei se você chegou a ver. Carolina Sol. Não, acho que não. Ela é de Mendonça, terra da Gabriela. A Carolina, ela faz um trabalho. Tem similaridade com o trabalho do Hermes Perdigão, que eu também admiro muito, do Hermes, né? Só que o dela ainda é mais simples. Ela faz coisinhas de papel. Olha, se você olhar, se for alguém desavisado, acho que não existe ninguém que não possa gostar e achar lindo, se sensibilizar com aquele trabalho. E é muito simples. Então, tem de tudo no Teatro Lambe-Lambe. Mas o que mais me empolga, né, é isso, a simplicidade. Simplicidade dentro dessa diversidade, né, de possibilidades que o Lambe Lambe oferece. Mas também, claro, que você vê uma Gabriela Céspede com toda a técnica, com todo... É lindo também, né? Não tenho dúvida. Sem Mas dúvida. isso eu falo para ninguém é excluído, né? Cada um com uma beleza particular. Cada um tem uma beleza particular. Sem dúvida. E falando em espetáculo, já que estamos aqui falando, né, de obras, hoje estreou um espetáculo seu no canal do Anima Rua On, né, o Quarto de Van Gogh revisitado. Eu assisti e eu acho super bacana uma referência que você coloca no espetáculo, né, sobre a arte do futuro ser brasileira, né, ser no Brasil. Conta um pouco mais para a gente sobre isso. Como assim? Como é que futuro é esse, né? Que a arte brasileira nos guarda e que o Teatro Lambe Lambe aponta? Olha, quando eu fiz o Quarto de Van Gogh, eu estava lá, quer dizer, eu ia terminar, eu ia lá para um evento, né? E como tinha um tempo, aí eu ia terminar o quarto lá. Por coincidência, eu encontrei uma menina maravilhosa, chama Carla Magalhães, uma artista plástica. Diz assim, o povo de Deus se encontra. No interior existe isso, né? Diz assim, o povo de Deus se encontra. Encontrei a Carla. Olha, a pintura do quarto de Van Gogh, do piso, ela que fez, porque era especializada em estudar a obra de Van Gogh, né? E aí, quando eu fui fazer o livrinho, eu tinha lido o livro, eu não conhecia muita coisa do Van Gogh, mas eu li as mensagens, as cartas dele, eu fiquei louca, né? Porque, nossa, ele era muito pobre, né? E ele vivia em busca do sol, viajava, né, atrás do sol. Que ele pintava como o teatro ambulante, do meu ponto de vista, eu prefiro trabalhar num bairro, né, com as pessoas, com uma praça com sol, do que ir para um teatro, um teatro assim de luxo, né? Eu me identifico mais com as pessoas assim. E o meu trabalho eu dediquei mais para um mundo popular, um mundo das pessoas mais simples. E o Van Gogh pintava também
né? Os carvoeiros, as lavadeiras, a natureza, né? Os girassóis. E era o sol que ele procurava. E aí ele tem uma parte que ele diz assim, que o futuro do mundo está na América do Sul, por causa do sol. E aí nós dissemos isso, né? Vamos colocar o Brasil, está na América do Sul, então o Brasil é o país que fica na linha do Equador mais forte aqui, né? Então, nós temos mais futuro, mais futuro, né? Porque temos Eu, um sol poderoso, Pedro. E sim, daí, desculpe, pode falar. a nossa identificação também com os fotógrafos, né? Porque eles buscavam a luz do sol. E nosso primeiro trabalho fizemos durante o dia era com a luz do sol. Aí a Carla foi, aí eu disse, tá, mas ele não falou o nome do Brasil. Não, vamos pôr. E aí escrevi isso, né? E a outra coisa que ele buscava mais durante toda a vida, porque eu não mandei, acabei não mandando release para você nem para as meninas, era o amor. O amor que ele imprimia na obra dele, né? Mas eu acho que ele também buscava o amor de uma mulher e ele nunca foi feliz nesse lado aí, né? Entendo. Então, Essa sua fala, Ismini, sim, ela me lembra muito também uma entrevista que eu vi há pouco, que é uma entrevista antiga já, que o Gilberto Gil deu quando era ministro da Cultura, né? E ele falava justamente isso, né? Sobre o futuro do Brasil enquanto cultura, né? E ele dizia isso, que muita gente falava que o Brasil seria uma potência hegemônica e tal, e ele se contrapunha veementemente a isso. Ele dizia, não, o Brasil não vai ser potência hegemônica de nada. O Brasil vai ser uma potência solidária, né? Justamente, o Brasil tem um papel na fraternidade universal. Ele usou essas palavras. Eu acho que tem muito a ver com isso que você coloca, né? Da nossa capacidade de se reinventar a partir dessas misturas todas que foi formando o nosso povo, né? E que está colocada na nossa arte. sim, sim, Pedro, isso é perfeito. Gilberto Gil é uma pessoa, nossa, como nós. Ele é isso aí. Eu não conhecia essa fala dele. Passo a respeitar mais o Gilberto Gil, porque eu penso do mesmo jeito. Como eu acredito no teatro Lambi-Lambi, que também vai ser o futuro do Brasil, não só, porque nós somos uma potência na música, na pintura e muitas outras, e tudo, em termos de arte, né? O México, o México tem uma coisa também grandiosa, né? Em relação à pintura, a muitas coisas, em termos de arte. Somente arte popular, que eu conheço um pouco. Pois é. Então, nosso teatro, Pedro... mas eu quero falar uma coisa em relação a isso. Então, falar do nome Lambi Lambi, né? Você imagina se o pessoal que tem um tanquinho de água que está fazendo teatro lambe-lambe, se ele começar a se chamar tanquinho, né? Vem ver o meu tanquinho de água. Ou venha ver minha bolsa. Olha, um dos trabalhos que eu mais respeito é o trabalho daquele tanque lá de Santos. Não vou falar para ele, não. Viu? Eu quero deixar o meu testemunho aqui de que aquele trabalho é encantador. Agora, por favor, diga a ele que é Teatro Lambi-Lambi, sem sombra de dúvida. Teatro Lambi-Lambi na água. Fantástico. Vou dizer, eu acho que ele deve estar ouvindo aí, o Jorge, mas vou dizer sim. O trabalho também da companheira que está aí, né? Que é uma bolsa que virou Teatro Lambi-Lambi.
Então, pode ser criada uma rede de bolsa, mas é teatro lambe-lambe, sem sombra de dúvida. Bolsa pode ter uma força, meu pai era fabricante de bolsa, sapatos, etc. Mas é isso aí. Então, a Jo, né, a nossa Jo aí de Canelinha, hoje de Canelinha, ela, na primeira revista dela, ela fala, acho que é na primeira revista, da poética, né, do teatro lambe-lambe. Então, são essas pessoas, né, que descobriram e foram fazendo que essa rede foi formada. Mas ainda tem a filosofia, né? Sim. Em relação a esse pensamento filosófico também, já entrando nele, já que a gente já está com quase 50 minutos de transmissão aqui, passar rapidinho. Eu voltei ao manifesto do Teatro Lambe-Lambe e acho que tem muito a ver, tem um trecho lá que eu acho que tem muito a ver com as coisas que estão sendo ditas aqui, e eu gostaria que você comentasse ele um pouquinho aqui pra gente. Eu vou ler o trechinho, tá? Ele diz assim: somos parte da rede social que neste momento constrói coletivamente uma linguagem cênica, dramática, miúda, pequena, vigorosa e que se posta como parte do mundo que pretende libertar. Nós, povo brasileiro, vítima do holocausto capitalista que mata, acorrenta e degenera o nosso povo para a violência. Somos o Teatro Lambe-Lambe, um teatro independente, feito à mão, no peito e na raça para rua, feiras e praças. Eu acho essa parte muito, muito interessante, assim, filosoficamente pensando, né, utópica até, eu acho muito bonito. E justamente isso, como que essa nossa rede lambeira e nossa rede social pode apontar um caminho para se libertar, né, desse holocausto capitalista que você e Denise colocam no manifesto, né? Como caminhar em direção a essa utopia, com essa arte miúda nossa? Olha, eu acho que também nós fazemos parte da pedagogia paulo-freireana. Fazemos parte da pedagogia do Paulo Freire. O Paulo Freire, quando ele fala na libertação de cada pessoa, de cada homem, de cada ser, né, é saber fazer a leitura do mundo que ele vive, né? Saber fazer. E a educação tem esse papel. O teatro também tem. De uma forma ou de outra, nos nossos trabalhos, tem algo sobre isso. Claro que é meio utópico dizer isso, mas como está dito em outro momento aí no Teatro Lambe-Lambe, é só um parafusinho que a gente fica apertando, né, para contribuir. Mas o teatro, né, como todo... Eu, na verdade, eu faço Teatro Lambe-Lambe pela força que ele teve, as pessoas me chamaram para continuar. Mas eu gosto mesmo é de pegar um boneco e brincar com o boneco, viu? No palquinho, no palcão. Aprendi com o Peter Schumann, o alemão, a trabalhar com os bonecões. Então, quando eu entro no bonecão, eu também ajudo a transformar o mundo. Eu ajudo a transformar o mundo, porque o encantamento que as pessoas têm com aquele boneco faz parte dessa leitura do mundo que Paulo fala. Mas tem a filosofia que nós não temos um tratado, Pedro. De filosofia sobre teatro lambe-lambe, quem vai fazer é você. Mas você, é você que é o intelectual, eu não sou. Eu trouxe esse nome, filosofia, né? Porque ele tem tudo a ver com a gente, com nós, com a rede, porque nós temos uma atitude filosófica, porque a arte ela está ligada à filosofia. O momento que você busca o conhecimento,
é o que nós fazemos. Cada caixa é um conhecimento. A filosofia não tem, ela não é objetiva a chegar a nada prático. Mas, por acaso, quando você está fazendo arte, você chega, a sua atitude filosófica de conhecer leva a construção, né, do seu teatro, da sua arte, seja lá o que for, da sua poética. Então, falei demais, né? Não, é isso aí. É para você falar mesmo hoje. Então, é assim. E a outra coisa sobre um ponto que eu quero levantar, né, é a construção dos coletivos. Me encanta, Pedro. Me encanta essa construção de coletivos. Porque na construção dos coletivos, você está levando amor para as pessoas, compartilhando o seu saber, que filosofia vem do grego, né? Filo é amor e sofia é conhecimento, coisa assim. Então, nós somos isso. Nós somos seres filosóficos, né? Então, a construção desses coletivos nada mais é do que essa atitude filosófica para a humanidade, para o conhecimento, para a construção. Cada um que fez uma oficina sabe do que eu estou falando. O Girino, lá em Belo Horizonte, eles sabem do que eu estou falando. Sim, sem dúvida. E eu acredito muito nessa questão de que essa nossa reflexão, essa questão que você coloca também de saber interpretar a nossa realidade, colocada pelo Paulo Freire, né? E da gente conseguir ter essa visão de mundo e leitura a ponto da gente conseguir dialogar nos espaços urbanos, cativar as pessoas para o nosso espetáculo, né? Enfim, fazer do nosso trabalho um exercício de afeto, né? Eu acho que isso é um caminho que nos aponta uma direção para essa caminhada utópica. Eu não vejo a utopia como algo inatingível, justamente, assim, totalmente inatingível, é uma direção a se chegar, né? Ela vai estar sempre, tem até uma fala do Galeano linda, né, que ele fala disso, que ela vai estar sempre um passo à frente, sempre que você dá um passo aqui, né? Então, ela vai estar sempre um pouquinho mais distante, mas é sempre uma direção para chegar, um motivo para continuar caminhando. E eu vejo muito isso de que eu aprendi muito no teatro de bonecos e no teatro lambi-lambi, né? Se despir das vaidades, tentar despir do ego para conseguir tratar com uma pessoa afetuosamente, né? Transformar alguma intimidade sua num momento de partilha. Eu acho isso um caminho, um exercício de humanidade gigantesco. E eu agradeço muito vocês duas por isso. Olha, saudade. Quando você trabalha saudade, Pedro, você está falando de amor, você está contribuindo para alguém se entender melhor. Você tem uma contribuição enorme no seu trabalho. E o nosso trabalho não deixa de ser poético, né? O Hermes Perdigão, com aquele um trabalho que fala sobre a leitura, nossa, eu fico encantada. Eu choro vendo o Hermes Perdigão. E outros, né? Eu não falei de todo mundo, o pessoal de Itajaí, né? Muito lindo, é uma poética. E nós falamos a verdade. Eu não estou lembrada agora do nome de um filósofo que ele disse que a única verdade que existe é a verdade poética. Você sabe quem é? É um francês, né? Às vezes eu Muito lembro bom. Claparede, mas Claparede eu acho que é o mais antigo, né? E é contemporâneo, eu acho, é uma pessoa aí que fala sobre a verdade
que a única verdade que existe é a verdade poética. Sim. Eu compreendo isso muito também, no sentido de que a poesia, de certa forma, escancara uma questão nossa de humanidade, né? Que une cultura, educação, saúde social, enfim, isso tudo é uma expressão da nossa potência, né, de ser no mundo. E se existe uma verdade dentro de todas as realidades que a gente partilha nesse planeta Terra, né, talvez seja essa, né, as nossas necessidades primordiais enquanto coletivo humano, né, de necessitar da fruição, de precisar criar coisas novas, de sonhar, né, eu entendo dessa forma o que você está dizendo, pelo menos. Preciso ler esse filósofo que você está trazendo. E, Ismini, o papo está uma delícia, mas são os últimos minutos, eu preciso encerrar antes que o Instagram nos corte. Eu peço até desculpa para o pessoal, eu vi que algumas perguntas foram enviadas, algumas delas nós já fomos respondendo no papo, então eu não fico com tanto peso na consciência, tem outras que não foram abordadas, eu peço desculpas aí, mas nosso tempo é escasso e nem sempre a gente consegue dar conta de todas elas. Eu vou aproveitar aqui para agradecer todo mundo que está assistindo aí nosso primeiro episódio dessa temporada com a Ismini, quem interagiu, quem participou aqui com a gente. Sim. Agradecer a Larissa, que estava aqui do meu lado, fazendo toda essa mediação do chat, da produção aqui desse lado de cá. E agradecer muitíssimo a você e a Denise, que está aí te ajudando hoje, viu, por ter aceitado esse desafio e ter aqui compartilhado com a gente seus pensamentos tão bonitos e tão profundos em relação à nossa arte, tão necessários para quem já está na estrada há um tempo e para quem está começando, pensar sobre sempre, carregar sempre consigo. Muito obrigado. Acho que a Ismini deu uma travadinha. Eu vou aproveitar para divulgar o próximo Papo Lambeiro, né, que vai ser já na terça-feira, dia 9. E a gente vai falar com o Luciano Bugman, da companhia Mestre Lunas, direto de Valparaíso, no Chile. E a gente vai falar sobre Arduino, viu? Divulguem, apareçam. E acompanhem o Anima Rua On, que ainda está rolando no canal do YouTube. A Ismini saiu, mas acho que logo o Instagram corta, então depois eu falo com ela então. Um beijo grande para todo mundo, muito obrigado, viu? E até a próxima.